Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast quinzenal totalmente voltado à música e assuntos que orbitam o tema, gravado e produzido em parceria com o estúdio Ori Music Lab e a distribuidora Trattori. Além de encontrar o podcast no seu aplicativo de streaming, você também pode ouvir no YouTube e ainda na programação da rádio online Dub Lab Brasil, também quinzenalmente às segundas-feiras, além de acessar os episódios antigos na aba do programa. E no Instagram, @sabsompodcast, a gente comenta mais sobre os assuntos que pintarem aqui. Pode pá. Episódio número 13, o assunto é violão e o fio condutor do papo é o disco Rastilho do meu mano parceiro Kiko Dinucci, com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio. Bem-vindo. Olá, Sabe-som, olá, Thiago, É. Caê, ouvintes, saudações. Bom, já saiu bastante coisa sobre o disco, já saiu um monte de matéria, umas resenhas. Já dá pra dizer que esse é o disco mais pop da carreira? É o menos pop, mais pop, né? Eu não sei que matemática que aconteceu no disco ali, se o pessoal tava com saudade do violão. Não sei que alguma coisa chamou atenção pro pessoal. O pessoal tá pessoas que não ouvem geralmente meus outros trabalhos estão ouvindo, né? E pessoas estão descobrindo pela capa, vê a capa, vai ver o que é. Daí é um disco que não tem muito a ver com a produção feita hoje em dia, né? Ninguém grava muito disco de violão. Tem o Lucas Santana gravou agora um disco de violão. A Josiara tem um trabalho de violão forte no trabalho dela, mas ela toca com... O disco é com banda, né? Mas o Caetano lançou agora com um disco que ele toca violão, mas é com outro músico tocando com ele, mas não tem muito uma coisa focada no violão como instrumento, né? Como instrumento de frente. E pra mim foi uma surpresa, assim, porque ele não tem muito som mesmo de... A coisa técnica dele, como ele foi gravado, é muito fora do padrão da coisa de bandas, usando muita compressão. Acho que é o som do ano 2000, assim, né? Bandas e compressão pra cacete. Como foi o reverb digital nos anos 80. E ele tem um outro som, mas ao mesmo tempo ele é muito 2020. Não sei se pelo tema, pela abordagem. Não sei que matemática que rolou ali que tá tendo uma aceitação de público e até de crítica também. Na verdade, pra mim faz muito sentido porque, bom, isso aqui é papo de compadre, né? Porque eu acho que as pessoas que a gente mais tocou junto na vida até hoje, a gente conhece sabe bem. Mas assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, né, quando a gente se conheceu lá no Alto Borogodó em 2005 ou 2006, não lembro, foi o violão, né? E por mais que esse jeito de tocar violão ele tava pincelado ali no primeiro disco do Metá, já tava no Afromacarrônico, já tava muito no show, né? Eu acho que tava esse assunto faltando, né? Tava faltando essa pecinha, assim, cadê o disco de violão do Kiko, né? Sim. Eu acho que esse disco ele é engraçado, porque ele trafega por vários trabalhos, né? Se você vê coisa do Metá Metá ali, o Olodé pode ser uma música do Metá Metá, o Febre do Rato pode ser uma música do Passo Torto. Ou do Moviola. Ele tem esse. Ele visita, né, os vários outros trabalhos. Acho que é uma espécie de coletânea do Kiko, assim. E daí. E tem até coisas da guitarra ali que você encontra, coisas que teve que passar pela guitarra pro violão ter ficado desse jeito. Tem essa ida e volta, né? E tem as andanças todas que a gente faz, né, Thiago? De conhecer pessoas, de ver coisa pelo mundo, de ver gente tocando, de ver gente. Coisa da rua mesmo, bate-papo do dia a dia, de política, de caminhos. Acho que isso vai impregnando na música. Acho que isso que vai deixando contemporâneo o trabalho, assim, que não é só. Eu sinto muito isso na sua música também. A influência não é só musical, né? As pessoas focam muito. Não, parece esse disco, mas não sei o quê. Mas esse foi um filme que você viu. Foi um papo no boteco, uma cena que você viu na rua. Acho que impregna muito a música, né? Eu acho que se não é a sua ligação com o cinema, não faz o menor sentido você gravar num disco solo de violão uma música que parece um tema de um faroeste, né? Sim, sim. Ó, aproveitar a deixa, já vamos de queima-roupa aqui,
ouvir o pitaco do Douglas Germano, que é parceiro do Kiko do Opa, Afromacarrônico e Cuca. do Moviola. O Douglas também é outro grande violonista, né? Lançou o Escumalha em 2019, que pegou benzão aqui. Bom, tem duas coisas que eu acho que é extremamente importante destacar. A primeira é a questão do violão, né, na música aqui do Brasil. E toda a bagagem, que é pesadíssima, que você recebe, né, quando você resolve se tornar compositor, autor e tudo mais, né? Ou mesmo um instrumentista. O violão é o mastro que segura a lona da música brasileira. Eu, o Kiko, a gente conversava muito sobre essas coisas. Você tem escolas fundamentais, né, do violão aqui na música brasileira. E se você não tiver coragem de tentar fazer o seu caminho, o máximo que você vai conseguir é fazer muito bem algo que alguém já fez. E isso não interessa para o Kiko, isso também não interessa para mim. Então a coisa foi uma tomada de decisão para fazer a sua maneira, a nossa maneira, né? A gente experimentou coisas assim juntos. Eu tenho algumas coisas assim também, que é uma... vamos tocar o violão de outro jeito e dentro das nossas possibilidades. E é assim que as picadas se abrem, né? Eu tenho certeza que o Kiko estava pronto para fazer esse disco há muito tempo, né? O próprio Padê com a Jussara mostra isso. E a segunda coisa é que todo mundo gosta muito de criar rótulos, né, diante de algo que não consegue reconhecer em alguma prateleira. Então eu acho que a música brasileira tem essa vantagem. Ela não é de se reinventar, como equivocadamente classificam alguns. Ela é de se ramificar. É uma música que quando você acha que tudo já aconteceu, aparece um caminho novo. E isso a gente pode comprovar observando a própria história da música e todas as transformações que aconteceram nela. E o Kiko pinta aí, apresentando mais um ramo, mais um caminho, e é um caminho de pólvora, né? É o rastilho dele aí. Então eu comemoro, acho sensacional, e é isso aí mesmo. Manda bala, Mujala. Grande Cuca, ele é... Cuca é o Douglas Germano, tá, gente? O Cuca, ele é uma espécie de professor, assim, porque quando eu comecei em roda de samba, ele já era o Douglas Germano, né? Ele já tinha música gravada com fundo de quintal, ele já tinha samba enredo, ele já tinha passado por escolas de samba como ritmista e sabia tocar todos os instrumentos, sabia tocar cavaquinho bem, sabia tocar violão bem, então ele já era um cara adulto, né? Eu, molecão, ali, ficava vendo aquele cara. Aí com o cigarrinho dele, ali o olhar meio de lado ali. E eu falei, pô, esse cara é bom, mano. Pegava no violão, tocava, já tinha as puta músicas, sabe? Música que ele toca hoje, às vezes assim, que a pessoa acha que ele compôs agora. Ele já tinha feito com 20 e poucos anos, assim. Então, pra mim é... E eu já sacava esse também, ele já tinha uma procura de tocar com tirar um som diferente do violão, sabe? Ele pegava o violão, era outro som. Pegava o cavaquinho, era outro som também. E daí acho que culminou ali no Bando Afromacarrônico de a gente ficar na quarta-feira tentando, né? Ali nas quartas, você foi testemunha muito disso e tava ali no meio também, tocando. A gente tinha as canções que não eram samba especificamente, mas era também. Mas a gente ficava achando um jeito de tocar, né? De repente, se o Júlio César puxar, que era o percussionista, puxasse um negócio meio caribenho, daí falava, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer um violão de choro aqui, né? Daí tinha que fazer o baixo de outro jeito. E o Douglas também ia buscando o violão e o cavaco de outro jeito também. Foi uma coisa que culminou muito nessa época e explodiu de vez no do Moviola. Sim. Então foi essa coisa de pensar instrumento foi uma coisa que eu fiz muito, muito com ele, muito com você também. Porque é uma coisa que eu gosto em ambos, assim, é que vocês desconstroem o próprio instrumento, né? As pessoas tinham o imaginário do saxofone fora do choro, uma coisa quase uma maldição, né? Quase não. É uma espécie de uma maldição, assim, tipo, deixa longe o saxofone de qualquer... Não te chama nenhum saxofonista que ele vai acabar com essa banda. E daí isso acontece com todos os instrumentos, né? Com baixista, com guitarrista, pelo amor de Deus. É fácil destruir uma banda com guitarrista. Uma coisa que eu tava pensando a hora que tava vindo pra cá, que eu justamente fiquei lembrando dessa época de Aldo Borogodó e tal.
Você acha que tem uma influência essa coisa, esse tanto de boteco com som ruim que a gente É, tocou? tem, cara. Porque você tem que meter a mão pra sair som. Né? Exatamente. Tinha que ter, não dá pra tocar mais ou menos, entendeu? Porque o som já era ruim. Se você não se matasse ali. E eu gosto muito dessa escola que ou você toca pra cacete, ou você não toca, mano. Não vai mascar um chicletinho, encostar na parede, assim, ficar com a guitarrinha ali só dando uma piscadinha pro público. Não, mano, você tem que tocar. Esses dias eu fiz uma turnezinha com o Paul Nessay Love e ele toca pra caramba, né? E ele começa o show assim. Ele não quer saber se você tá. Se você veio junto, senão ele vai tocar pra caramba e ponto final. Aí você começa a correr atrás dele. Ah, sim, mano, eu fiquei com a guitarra toda destruída, depenada, assim, porque não tinha esse meio termo. E eu acho que também esse pessoal do improviso também deve pegar cada som ruim. Lugar que nem tem som, ou o cara toca pra caramba. E foi fundamental nessas quartas no do Borogodó, pra mim, pra você, pra Jussara. Tudo assim, as paredes, tudo, a comida, os bêbados dançando, caindo em cima da gente. Carne seca com abóbora às 5 horas da manhã. É isso aí, mano. É o que eu falo, não é só a música que vira música, que incentiva a música, né? Essas coisas da vida é muito marcante, assim. Eu achei muito interessante também essa coisa que o Cuca falou, da genealogia do violão brasileiro, né? Porque é um assunto, assim. Eu sempre imaginei a música brasileira como uma espécie de ministérios, assim, né? Você tem umas cadeias aí. Então você tem um ministério do violão. Tem aquela coisa de toda uma sequência, uma linguagem que ela vai se desenvolvendo e tal. E ao mesmo tempo, obviamente, que eu percebo e consigo contextualizar o seu violão nesse meio, nessa linha de raciocínio, eu lembro também de chegar no Alto Borogodó e ver que o que você estava fazendo ali na parte de cima do violão era no grave, mas não era a baixaria tradicional do choro. Era uma coisa que já tinha uma pegada mais punk, mais do hardcore mesmo, né? E aí tem esse choque de mundos aí. Eu acho que tem a primeira tentativa de tocar samba, né? Eu ficava em casa ouvindo o Laudino Sete Cordas tocando. Entendi a coisa da baixaria, consegui copiar algumas baixarias. Eu às vezes tocando samba assim, eu consigo fazer umas baixarias besta. Mas eu falei, pô, não pode ser, o mundo não pode ser só um repertório de baixarias que várias pessoas tocam as mesmas, assim. Peraí. Lógico que tem a linguagem ali do choro e do samba que, de certa maneira, tem que ser respeitada para ser o próprio gênero ali, para ser choro, para ser samba. Você tem que trabalhar com aquele conjunto de linguagens ali, de regras, entre aspas. Mas eu comecei a falar, porra, eu senti às vezes que a música precisava de um chão, de uma marcação de baixo, de um groove. Acho que eu penso muito naquela coisa do James Brown mesmo, de ficar, ou do Michael Jackson. Eu cito muito Michael Jackson porque foi o primeiro cara primeira melodia que eu aprendi a tocar no violão foi a frase do Bad. Então, aí você pensar que o Michael Jackson fazia com a boca esses baixos em casa, gravava e compunha a música inteira em cima desses baixos, eu comecei a me identificar com isso, mas também me identificava já com os riffs de rock, Black Sabbath, Led Zeppelin, essas coisas que são riffs, que tudo depende do riff ali, né? E engraçado que na música brasileira isso não é importante, né? As frases, tudo bem, no choro e no samba tem as frases marcantes, tudo, mas não tem algo que fica ali o tempo todo. É meio considerado pobre, né? Isso na nossa tradição, assim, de canção. É uma coisa pobre, assim. Daí, quando eu vejo o Gilberto Gil, sei lá, tocando... Essa é pra tocar no rádio. O cara fica do começo ao fim fazendo essa mesma frase. Pra mim foi quando eu vi o Expresso 222, aquele violão. Falei, que caramba, fiquei tentando pegar harmonia, mas não era harmonia. E daí eu lembro muito da Alessandra Leão indo lá tocar no O. E ela me passou o CD dela para eu aprender alguma música para ela ir tocar, e eu vi os arranjos do Kassab e descobri que não tinha uma harmonia. Lógico, tinha uma harmonia ali, mas não era explícita, né? Não era o carro-chefe ou o mais importante.
eu comecei a ficar meio fascinado por isso. Depois, música africana, fui entendendo que a música africana era isso. Era o pai disso, assim, a mãe disso, né? De manter uma frase e trabalhar o transe ali, fazer aquela música, você convencer a pessoa a ouvir 15 minutos aquela mesma frase. Esse segmento me ajudou muito nesse mundo. Então, mas eu peguei a intenção dos 7 cordas, né? Engraçado isso, embora eu não faça os 7 cordas, ele tem um jeito de fazer o baixo que às vezes remete aos 7 cordas, remete ao Dino, ao jeito de atacar as agudas. Essa divisão de mundos entre cordas graves e agudas, assim, é muito do samba mesmo, né? Sim. Você bate o acorde, já faz outra melodia e acho que misturou isso da forma louca que a gente não calcula, né? Vai levando a vida e quando você vê, você fez o negócio. Uma hora tô tocando em banda punk, uma hora tô tocando em roda de samba. Uma coisa vai acontecer, né? Legal que você falou da Alessandra e falou do Lucas Santana também. E é uma questão interessante que eu acho que pode ser que tenha a ver com o momento político e tal, que o Lucas gravou um disco solo de violão e voz, a Alessandra gravou um disco de percussão e voz, você gravou um disco de violão e voz, eu me recolhi para gravar um disco de saxofone solo, que eu ainda não lancei, mas tá chegando aí. Você acha que tem a ver com um pouco essa vontade, assim, de se recolher um pouco, sabe? Resetar o sistema, aquela coisa de, em caso de despressurização, você põe a máscara primeiro em você, depois no coleguinha. Você acha que tem um pouco a ver com isso? Acho que tem um pouco a ver, tem a ver, sei lá, você limpa o sistema e vai instalar o OS, né? Você vai instalar o primeiro ali, né? O coração. Aí, acho que tem um pouco acho que tá todo mundo nesse momento, né? De olhar para si, de deixar os trabalhos mais simples também, de fazer a coisa acontecer dependendo de você mesmo e de se tornar mais plural, outros formatos, né? A Alessandra tem um show dela com o tambor, mas se ela quiser fazer outro show com guitarras, ela faz. E acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo. A nossa geração já sabe lidar melhor com isso, assim, se você chamar o Lucas Santana para fazer um show, ele vai falar, tem um show do disco novo com o violão, tem um show que é eu e sampler, tem um show que é eu e uma banda com baixo e bateria. E não é mais aquele formato Rolling Stone, ter que ter o guitarrista, o baixista, blá, blá, blá. Cada vez faz menos sentido, né? O Metá mesmo, a gente vive mudando. A pessoa nunca sabe qual vai ser o show do Metá. É o trio, é com banda, é improviso livre. Ninguém sabe, né, qual Metá vai encontrar. Eu adoro essa coisa mutante, assim, que vai entrando em mutação mesmo. É lógico que tem tem uma questão do mercado também, que tá todo cagado, então a gente tem que se virar, afinal de contas é tudo muito bonito e tal, mas os boletos vão chegando, não para, né? Mas no seu caso também teve uma outra questão muito particular e peculiar. Né? Um empurrãozinho, né, do destino. Teve a coisa do acidente, né? E foi uma coisa que influenciou. Eu fico sempre cabreiro de falar do acidente, que parece que foi muito mais grave. Lógico que foi grave, eu virei meu pé ao contrário, né? Então, eu praticamente desmontei meu pé inteiro. E fiquei 1 mês no hospital e passei por 2 cirurgias. Foi uma coisa grave, lógico. Mas eu fico com aquele medo do artista que se supera e encontra a glória. Eu não encontrei glória, eu tô andando de busão com o pé doendo ainda. Então... mas assim, influenciou, né? Eu tive que ficar em casa, daí peguei o violão, que era o instrumento mais leve, o pé já ficava pro alto, o violão encaixava bem, e daí eu ficava criando uns monstrengos, assim, pedaços de música só, e fui montando o Lego aos pouquinhos. Eu já queria fazer esse disco de violão há muito tempo, mas precisava do estopim mesmo, né? Do rastilho, assim, que foi essa coisa chata que aconteceu, né, no ano passado, com muita dor, muita droga. Passei 1 mês tomando morfina e tramal no hospital, fiquei meio grogue. Marquei 2 shows no mesmo dia. Não que eu não faça isso sem estar grogue também, mas eu passei um período bem doidão, assim. E acho que isso passa pro disco também. O disco tem
assim, pensando nele no todo, na capa, aquela capa bonita e podre, né, ao mesmo tempo. Tem a ver com uma sensação de dor, de remédio, de a gente estar querendo sempre curar essa dor que a gente está sentindo, essa dor de abrir o Twitter e ser bombardeado Nossa por notícia ruim, né? Eu ficava no hospital, cara, eu ficava... Bolsonaro fez isso, Moro fez aquilo, eu ficava, meu Deus, e daí tomando morfina, e eu falei, meu Deus, acho que eu vou ficar aqui no hospital mesmo. E daí é muita coisa ruim, cara. E acho que o disco, acho que a grande coisa contemporânea do disco é isso, que ele passa essa dor. Ele foi fazer a capa com o Pablo Saborido, ele tava morrendo de dor de dente, né? Aí eu falei, porra, você é o cara pra fazer a capa. Então ele tomando analgésico do lado, eu do outro. Então acontece essas coisas na vida que influencia pra cacete mesmo. Foi engraçado, porque eu lembro que eu bati o olho na capa assim, eu falei assim, nossa, que capa diferente pro trabalho do Kiko Dinucci. E tava com a Lui assim no sofá, eu mostrei e falei assim, é uma abó. É uma abó, umas frutas podres lá de abó. Aí ela falou assim, mas tem um negócio aqui, uma cartela de comprimido. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, nossa, pera aí, para tudo. É isso. Tem alguma coisa aqui a mais. Foi engraçado esse negócio da capa, porque quando surgiu esse assunto, logo depois do disco... Não, acho que eu não tinha gravado o disco ainda não. Tinha só feito as músicas. Aí a Pérola, minha companheira, falou, Kiko, não faz desenho seu, já deu no saco, mais um disco seu com desenho seu. Aí eu falei, pô, mas o que pode ser? Ela falou, faz uma pintura a óleo, alguma coisa, chama alguém. E daí a gente lembrou daquele disco do New Order, um disco que tem umas flores, assim, esqueci o nome, Corruption, Lies e não sei o quê. Aí, tipo, uma pintura classicona, né? Logo depois, no mesmo dia, a gente viu o Instagram do Pablo e ele tava fotografando uns restos de café da manhã. Eu falei, puta, acho que esse é o caminho. Daí falei com o cara morrendo de dor de dente. Falei, é nóis. Daí ele já comprou as frutas e começou a apodrecer. A gente sentou com essa ideia das frutas podres, mas que fosse uma imagem linda, né? Plasticamente, assim. Que você não sentisse o cheiro à primeira vista, né? Só olhando direito. E daí ele comprou lá numa quitanda já aquela caixinha assim das que tá para vencer. Uma xepa, né? E ficou lá 3 semanas apodrecendo a fruta no ateliê. Deve ter ficado um cheiro ótimo. Mas assim, e sempre foi tudo samba, né? Assim, né? A grande gênese de tudo isso é o samba. E talvez, eu acho que é legal falar isso, que quando fala samba, e aí automaticamente a pessoa pode pensar em alguma coisa mais recente, pensar no Zeca Pagodinho ou alguma coisa assim, e desconhecer um pouco essa herança paulistana e paulista, né? Que é esse samba podre, que é a voz podre do Adoniran, que é esse samba mais bruto, mais pesado de Pirapora, né? Do interior de São Paulo, né? Que é muito grave, né? O grave muito mais presente e repicado do que no Rio de Janeiro, né? Eu lembro que quando eu comecei a ouvir samba foi num período de muita decepção com o rock, assim. Que o rock alternativo, que era o que eu gostava, assim, ele ficou tão comercial. Eu ligava a rádio, assim, eu não sabia o que era independente, que não era, tava tudo uma pasta só, assim, sabe? E eu falei, eu não vou tocar rock. Eu lembro muito que eu ouvi no mesmo dia um disco do Chico Science e um disco do Mutantes. E pra mim não fazia sentido, depois daquela galera, fazer rock. Eu falei, não tenho o que fazer. Eu tenho que procurar alguma coisa minha, como o Chico Science fez lá em Recife. E daí você se depara com São Paulo, né? Tipo, em Recife, se você falar maracatu, caboclinho, ciranda, coco, todo mundo sabe o que é, né? Cavalo marinho, qualquer coisa. Qualquer cidadão recifense sabe mais ou menos o que é. E aqui em São Paulo, se você falar jongo, congada, folia de reis, batuque, ninguém sabe, assim, né? Nem, folclore, né? Um folclore muito longínquo, assim. Então eu comecei a prestar atenção nessas coisas. O que São Paulo tem? Eu lembro que eu ouvia muito aquela coleção do Abril, de fascículo, né? De vinil. E tinha o número que era Adoniran de um lado e Paulo Vanzolini do outro. Quando eu ouvia aqueles sambas, era tão familiar, mas não era familiar
Lógico, eu já tinha ouvido Saudosa Maloca, Trem das 11, Volta por Cima, as músicas que estavam nesse... Mas tinha um cheiro, sabe? Eu sentia o cheiro do Brás, sentia o cheiro do Bexiga, da Estação Armênia, dos lugares que eu andava, assim. E eu falei, caramba, isso é possível. E ao mesmo tempo eu fui ouvindo Mutantes também, os caras imitavam o Beatles, só que com sotaque da Pompeia, né? Falando lá na lanchonete. E daí eu falava, porra, os caras metiam a música caipira no meio do rock, né? Astronauta ali. Eu falei, caramba, mano, acho que o caminho é por aí. Ao mesmo tempo, eu comecei a muito ir no show do Tom Zé, que o Tom Zé, embora ele tenha toda a matriz baiana, irará, o jeito que a música dele explode pra fora é muito paulista. A polifonia dele é muito espelho mesmo da própria cidade de São Paulo. E o Itamar Assunção, que era uma coisa que eu ia lá, e entrava aquele cara lá, grandão no palco, e aí ele tocava um som que não era nem funk, não era nem samba, não era vanguarda, mas era tudo isso misturado também. Eu comecei a achar o espaço. Paralelo a isso, eu comecei a também a ir atrás das manifestações populares, assim, de tradição, né? O jongo, a congada, o samba rural. E comecei a sacar que tinha uma identidade e fui tentando puxar isso. Na própria quarta-feira lá do Aldo Borogodó, toda semana eu levava alguma coisa, um samba caipira. Tocava Raul Torres, né? Que é um cara que todo mundo fala que é caipira, mas o cara gravou coco, samba. Era um grande cantor da rádio, assim, da música de tradição, assim, né? Dos ritmos do Brasil. E eu fui me perdendo nisso, assim. Eu fui vendo que era diferente o caminho do que o Chico Science tinha feito, assim. Era um caminho, mas eu sempre uso a palavra defeito, né? Mas não é defeito porque é mal feito, é defeito porque acontece coisinhas fora da curva que acabam dando certo, assim. Acho que a música de São Paulo é um pouco isso, como um todo, né? Pensando do Raul Torres até o Mutantes, é um pouco isso aí. Vamos ouvir agora o pitaco do nosso amigo compositor Rômulo Frois. O Kiko é essa figura que conhece das coisas e tem muita opiniões muito fortes sobre o que ele ama, e ele acaba fazendo com que as pessoas amem o que ele ama também. Isso é uma das características dele. E o assunto aqui é o rastilho, o assunto é o violão do Kiko. A primeira vez que eu vi aquele violão já me encantei. Claro que a gente tem a tendência de ficar buscando referências para aquele violão, mas o tempo passou e eu percebi que aquele violão é do Kiko Dinucci. E é quase impossível que tenha outro artista que tenha a trajetória dele, que passa pelo punk rock e pelo hardcore e depois pelo samba. Ainda que as pessoas dizem o Baden Powell, claro, tem uma influência ali, tem uma proximidade até pela coisa da música africana, mas a agressividade do punk, a agressividade do hardcore que o Kiko traz para o violão é dele. E eu acho que no Rastilho tem uma outra coisa muito interessante, que é o Kiko guitarrista que passou a ser um violonista, e esse violão era impregnado por esse rock. Depois o Kiko que larga o violão de novo e volta à guitarra, e essa guitarra agora é muito influenciada por aquele violão que foi influenciado pelo rock. O Kiko guitarrista abandona um certo tempo a guitarra para virar o cara que mexe com música eletrônica, com sintetizadores, com samplers. Daí o cara que passou a lidar com sintetizadores e samples volta ao violão. Então esse violão ele tem um trajeto totalmente absurdo e torto para chegar nesse violão de novo. E aí a gravação desse violão agora já tem uma outra cabeça pelo trajeto discográfico que ele fez ao longo dos últimos 10 anos, né? Então a coisa dele ter feito cortes curtos, a sua trajetória dentro do Passo Torto, as transformações dentro do Metá, os trabalhos que ele faz com a Jussara, enfim, esse violão também é impregnado da coisa sonora, da experimentação sonora que ele travou ao longo da última década. Então
é muito fácil para mim dizer que esse violão é um violão Kiko Dinucci. E é um capítulo dentro da música brasileira, um novo capítulo dentro da música brasileira. Rastilho inaugura um novo capítulo na música brasileira. Então, tenho muito orgulho de ser parceiro desse grande artista, desse inconformado, desse artista revolucionário, apaixonado e que nos faz apaixonar não só por ele, mas pela música dele e pela música brasileira e pelo Brasil de modo geral. E claro que uma gravação sobre Kiko Dinucci iria dar uma britadeira de fundo. Acho que ele, se ouvir esse áudio, vai gostar desse arranjo paulistano, ruidoso de fundo. Beijo grande, Thiago, beijo grande, Kiko. Salve, Kiko Dinucci e seu rastilho. Esse aí, Rômulo Frois, voltando aqui agora pro Ori Music Lab. Pô, sensacional, grande análise. Eu adorei o jeito que ele ficou falando da transmutação de um instrumento pro outro, né? Acho que a sacada é essa mesmo. É o que você vai acumulando no instrumento, pula para outro e emocionante a fala dele. Eu fiquei me sentindo naquele quadro do Faustão que vai Documento especial. Que a pessoa fala da sua vida, assim, você fica emocionado. Fiquei emocionado com a fala do Rômulo. Bom, tem um quê didático aqui também na ideia de fazer o Sabe-Som, e eu acho legal desmistificar um pouco a ideia do experimentalismo. O experimental ele é uma coisa muito mais intuitiva, né, da coisa da criança aí descobrindo o mundo, do que aquela coisa de cientista maluco, né, com bico de Bunsen e, né, fazendo experimentos num laboratório, né? Sim. Dissonância, né? As pessoas relacionam muito com dissonância, né? Você faz um trítono, vira estranho, experimental. Experimental é isso. Você pode fazer, sei lá, pichinguinha experimental, o donga, o Baden. Não é só a estranheza e a dissonância, né? Acho que é isso que você... Acho que o exemplo da criança que você falou é muito claro, assim, é isso. É de buscar o desconhecido, né? Esse desconhecido não precisa ser um monstro ou algo chocante, pode ser algo bonito também, mas mostrado de um jeito diferente, tem que ter algum ar novo ali, alguma procura, né? É engraçado perceber todas essas influências e todos os caminhos que fazem quando a gente detecta que, obviamente, tem um quê muito forte de samba e o samba, por natureza, ele é africano, mas ao mesmo tempo ele abandonou a coisa do mantra, né, que tem na África. Então ele desenvolve para um outro lado, você tem que convencer a pessoa a voltar a ouvir aquele riff que fica durando ali um tempão e tal. Tem todas essas influências e tem as coisas que a gente vai encontrando semelhante em lugares muito distintos, né? Você vê, às vezes, a força, a coisa mais extrema, você encontra muito mais no free jazz do que no punk, né? Você encontra uma coisa de atitude muito mais punk nas pastoras cantando no disco do que num disco de hardcore, sei lá. Foi isso que eu achei nos anos 90, né? Porque com a morte do rock, eu acho que o rock morreu mesmo, assim. Eu não gosto de rock desde os anos 90, que eu não... Eu gosto de um jeito nostálgico. Se eu ver um LP do Joy Division legal, assim, que eu não tenha, eu falo, pô, esse cara inventou um negócio, é legal ter. Aí eu pego, assim, né? Quando eu vejo esses clássicos que os caras realmente inventaram, mas eu não consigo gostar de banda que nem hardcore. Eu acho ridículo banda de hardcore hoje em dia, um cara fazer aquela bateria, sabe? Você brigou comigo lá. Porra, não dá pra fazer isso, sabe? É muita ingenuidade, mano. É um funk de um moleque de 14 anos, é muito mais radical, agressivo, né? E radical, mano. Você pega o MC Rick, as letras dele são sujas, assim. Você fica abismado. Você fala, como é que o moleque da idade dele tem uma cabeça tão suja, assim? É muito agressivo. E eu comecei a sacar isso, né? Só indo numa escola de samba, ouvir a bateria, você fala, mano, não tem nada mais pesado que isso, assim. Você vai ver um maracatu, você vai ver... São coisas que eu acho de atitude rock, mas que não é rock. Graças a Deus não é rock, porque não entrou naquela indústria rock, né?
E o free jazz já era punk, muito antes do punk. E eu costumo enaltecer o punk como atitude, como uma coisa, sei lá. Ismael Silva era punk na época dele, o Tom Zé também. Não precisa ser um cara de moicaninho colorido e jaqueta de couro, não faz sentido. Com dress code, né? Isso aí já morreu, isso aí já era. Maravilha, Kiko Dinucci. Considerações finais. Bom, eu tô bem feliz com esse disco, assim, as pessoas que trabalharam nele, eu queria falar desse pessoal. Por favor. As figuras do André Magalhães, do Bruno Buarque ali, os engenheiros e mágicos que tiraram esse som e fizeram tudo a partir de um processo 100% analógico e usando equipamentos muito foda, assim. E a gente gravando tudo na fita, na unha, sem corrigir nada, assumindo tudo que acontecia na gravação. E tem também os artistas que participaram, a Dulce Monteiro, a Maraísa, a Graça Reis, a Jussara Marçal, a Ava Rocha, o Oji, o Pablo Saborido que fez a capa, assim, acho que a reunião dessas pessoas é que proporcionou, assim, do disco ter essa cara e queria agradecer muito esse pessoal. Queria agradecer o convite aqui, o papo foi massa pra caramba. Acho que é a entrevista mais pessoal, assim, porque um conhece o outro há bastante tempo, a gente é irmão, assim, de vida e de som, e é muito legal, porque surgiam uns papos mais profundos, assim, muito massa. Eu fiquei felizão de participar aqui do Sabe Som. Massa demais, Danny Boy. Papinho de compadre aqui no Sabe Som hoje. E encerrando, então, episódio número 13. Aliás, né? Número 13. 13 aí, né? Especial. Agradecimentos especiais ao Cuca, o Douglas Germano e o Rômulo Frois, com os pitacos valiosíssimos. Sabe Som, parceria com o estúdio Ori Music Lab, contou com os trabalhos técnicos de Kae Rolfsen mais uma vez, feito em parceria também com a distribuidora Trattori, e tá na grade de programação da rádio online Dub Lab Brasil. Na descrição do podcast você encontra o link para a playlist desse episódio, feita colaborativamente entre eu e Kiko Dinucci. E você encontra também o link para seguir o Sabe Som nas redes sociais, especialmente no Instagram. É isso aí, valeu e bons sons!